Olá, tudo bem com você? É um prazer muito grande ter a sua companhia. Eu vou responder hoje 4 ou 5 perguntas aqui, o quanto der tempo para responder num vídeo só. Se você me mandou mensagens, então fique atenta até o final do vídeo que eu posso responder a sua pergunta. E fique atenta a todos os vídeos, segundas, quartas e sextas, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal da Pretinha. Sejam sempre bem-vindos. Um grande beijo no coração. Eu vou começar com a mensagem da Michele Rodrigues. Veja só a mensagem dela. Ei, Pretinha, será que você pode me ajudar? Consigo descolorir meu cabelo com um reforçador de clareamento 00S mais o superclareador 12.2 e oxigenada de 40 volumes e tonalizar com o corretor da Alpha Parf 12111? Olá, Michele, é um prazer muito grande ter você participando aqui do canal da Pretinha. Bom, amada, se você pode descolorir usando um super clareador e um reforçador de clareamento com oxigenado de 40 volumes, isso depende do seu cabelo. Depende se o seu cabelo é virgem, se o seu cabelo está colorido, se ele está 100% bom, se ele aguenta uma descoloração, porque isso aí é uma descoloração também, tá bom? Então, não é tão forte quanto usar o pó descolorante, mas é uma descoloração. Então, você tem que analisar o seu fio para saber se você pode utilizar. Você não falou aí se o seu cabelo é natural, se é virgem, se tem coloração, tá? E se tem alguma coloração escura, por exemplo, você pode começar utilizando o Decapicolor. Retira com o Decapicolor. Primeiro dia que você fizer, você não usa mais nada, usa só o Decapicolor. Nem hidratação você faz, dá uma semana lavando, aí sim você pode fazer ou a próxima aplicação ou partir então para o clareamento. E eu tenho um vídeo onde eu fiz isso e eu vou deixar aqui para você na descrição do vídeo, tá bom? Quanto a você chamar de corretor 12111, tá errado, meu amor, tá muito errado. Então seria, na verdade, você chamaria de matizador, né? Porque muitas empresas estão colocando hoje um super clareador com uma matização forte, isso é uma nuance forte ali, nesse caso é o 111, e é um pigmento muito forte. Então ele tem a função de descolorir o cabelo, de clarear um pouquinho o cabelo, mas ao mesmo tempo ele dá esse matiz, ele dá então essa nuance bem acinzentada. E é muito perigoso nós usarmos sem entendermos. Eu já fiz também um vídeo como tirar o amarelo do cabelo, onde eu usei o 11, que é quase a mesma coisa, que também é um super clareador com pigmentos bem fortes acinzentados. E eu mostrei ali o quanto que ficou azulado, quanto que ficou feio o cabelo, tá bom? Fica bem chumbado mesmo. Então, isso não é corretor, amada. Isso aí é um super clareador também, que você não deve utilizar depois de já ter utilizado ali o reforçador de clareamento com um super clareador oxigenado de 40 volumes e ainda usar um super clareador em cima, tá certo? Depois que você chegou no teu fundo de clareamento desejado, chegou lá no fundo 10, por exemplo, que é o tom mais claro que existe, aí então você pode tonalizar com um tonalizante na altura do 10, na altura do 9, por exemplo, um pérola, 9,89, se na marca que você usa é 9,89, que isso depende de marca para marca, tá? Mas com um fundo 9 perolado, ou o fundo 10 perolado, fica excelente, mas com emulsão reveladora, com tonalizante e não com um super clareador de novo, tá certo? Temos que ter muito cuidado aí ao utilizar esses 12-111, 12-122, qualquer coisa assim que são super clareadores, com uma super quantidade de nuance, e aí pode realmente deixar um cabelo ainda mais feio do que você possa imaginar, tá bom? Um beijo! E a próxima pergunta é da Ivani. Ivani Duarte de Mello, seu cabelo está lindo. Você poderia me falar a cor que está usando? Olá, Ivani. Prazer muito grande também ter a sua participação aqui. Bom, cada vez que você ver um cabelo meu em qualquer vídeo, antigo ou atual, sempre lembre que eu tenho um canal no YouTube, então eu ensino e dou dicas profissionais de cabelo, portanto eu mudo bastante a cor do meu cabelo. Então a cor que tá ali no meu cabelo, por exemplo, essa que tá agora, não é exatamente uma cor que você vai lá e compra, coloca e vai ficar igual, tá?
É um processo, sempre é um processo, porque às vezes eu tô com o cabelo escuro, aí eu uso alguns produtos para clarear esse cabelo, e aí eu vou fazendo e vou mostrando aqui no canal tudo que eu tô fazendo, que tudo que eu faço é para ensinar. Nem tudo que eu faço no meu cabelo, nem todo tom que eu uso no meu cabelo é um tom que eu gostaria de estar usando, mas eu uso para ensinar as pessoas, tá? Que como teve aí a pandemia, a gente ficou sem acesso às pessoas, eu cresci nesse tempo da pandemia aqui no canal, mas fazendo muita coisa no meu cabelo, tá bom? Por isso que ele tá sempre curto também, porque eu tô sempre cortando para ele não ficar com um aspecto estragado. Eu gosto do cabelo sempre bonitinho. Então, eu normalmente quando eu estou loira nos vídeos, é porque eu usei super clareadores, reforçadores de clareamento, fui deixando ele mais claro, até chegar no tom que eu queria, e eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu tô explicando justamente como é que eu faço esses loiros no meu cabelo. Agora, por exemplo, eu tô com o meu cabelo de novo, ele tava loiro escuro, e eu fui clareando. Primeiro eu passei Decap Color 2 ou 3 vezes, depois eu comecei a usar super clareador e reforçador de clareamento, até chegar no tom que eu cheguei. Agora sim eu tô colorindo a minha raiz com colorações na altura do 9, tá bom? Beijão! Rosane Cruz. Oi, pretinha, tô com problema. Meu cabelo natural loiro escuro. Estou com bastante brancos e tenho mechas. Gostaria de usar uma cor única no loiro, parar de fazer mechas e tem que pintar os brancos com tom 7.0. É uma função. Queria uma coisa mais prática, poderia me dar uma dica? Eu tenho pele amarelada. Eu não queria sair do loiro. Desde já agradeço a sua atenção. Beijo. Olá, Rosane, também prazer muito grande ter você aqui, querida. Um beijo desde já, Rosane. Quando nós estamos com o cabelo na altura do loiro escuro, como você, que é um privilégio, nem todo mundo tem, né? Esse fundo, essa altura de tom maravilhosa, que consegue colocar qualquer tom que quiser, né? Tanto para mais claro como para mais escuro. Mas, em primeiro lugar, fazer uma única cor vai depender muito. Eu teria que te ver pessoalmente, ver o teu estilo, para te indicar mais ou menos uma coisa que você poderia gostar, né? Nem sempre que a gente indica as pessoas gostam, né? Já cansei de dizer assim, quem sabe você usa um loiro escuro. Aí a pessoa fala, mas isso é muito escuro. Então, quem sabe você usa um 9.1. Mas daí é muito claro. Então, quer dizer, a gente não sabe, né? A gente tem que conversar com a pessoa, com a cliente, pessoalmente, para ver do que é que ela gosta, qual é o estilo dela, como que ela se veste, porque tudo é um conjunto. Não é só a cor do cabelo que vai definir a tua aparência em geral, se tá bonita, se tá harmônica, tá? Depende de tudo, tá bom, meu anjo? Agora, sempre que você colorir com uma coloração na altura do 7, é bem provável que vai ficar laranja, vai ficar amarelo. E se você tem uma pele amarelada, que nem eu, tá? Eu também tenho a pele amarelada. Aí nós não podemos ficar usando tons amarelos, porque isso, né, vai fazer com que fique mais amarelo ainda, fica tudo igual, né? Agora, nesse momento, por exemplo, que eu tô fazendo esse vídeo, eu estou com o meu cabelo um pouco amarelo demais, e estou com uma pele amarela. Eu tô louca para mudar já, justamente porque eu gosto de contraste, né, no meu rosto, e não aquela coisa toda igual. Então, se nós temos a pele amarelada, nós devemos evitar os tons que também ficam amarelos ou laranjas. E sim colocar, então, quem sabe um tom mate, um tom acinzentado. Aí então você vai usar uma coloração que você chegue no fundo de clareamento que você quer, que você gostou, que tá ok. Aí você que vai ter que analisar isso, se você quer usar um 9, se você quer usar um 8. E depois de chegar naquele fundo de clareamento, aí você começa a tonalizar o cabelo na nuance desejada, certo? Mas esse negócio de pintar o cabelo todo mês é igualmente uma função. Porque quando nós temos cabelos brancos, a cada 10 dias, 20 dias ele começa a aparecer, porque nas têmporas é onde aparece mais rapidamente, e aí nós já sentimos necessidade de passar ali de novo uma coloração. Então o cabelo colorido é uma função, e além de tudo nós temos que tratar esse cabelo, cortar. Aí toda vez que ele aparece um fundo indesejado, nós temos que tonalizar. Então é realmente uma função, tá? O negócio é ter paciência, é ter amor, é ter carinho por si mesma, cuidar da sua aparência, que tudo vai dar certo, tá bom? Beijinho. Paula Medeiros. Boa noite, minha querida. Tenho muito cabelo branco, tinto com tinta número 7.0 e gostaria de só tonalizar. Gostaria de uma dica, desde já agradeço. Olá, Paula, beijinho no seu coração também, muito obrigada. E olha só, Paula, você disse que usa o tom 7.0 e gostaria de só tonalizar. Ok, então compra um tonalizante na casa do 7, né, que você goste, que você ache bonito,
vai numa loja onde vende coloração profissional, pede as cartelas, pede um tonalizante e aí você passa a usar então um tonalizante sem problemas nenhum, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu vou deixar também na descrição aqui para você ver, que é a cobrindo os brancos com tonalizante, como fazer, tá bom? Então você pode escolher a nuance do seu gosto, né? A altura de tom que você quer e usa então tonalizante. Só que o tonalizante, ele como é usado com uma emulsão reveladora, que é uma oxigenada de baixo volume, você não vai conseguir clarear. Então depende muito, né, de que cor é o seu cabelo natural para você conseguir gostar ou não desse tom que ficará, tá certo? Fernanda Petronilo. Olá, querida, estou com dúvida. Quero pintar meu cabelo na cor marsala, porém tenho muito cabelo branco. Devo primeiro colocar a tinta sem água oxigenada e depois passo a tinta já pronta com a oxigenada que vem na caixa? Bom, Fernanda, depende da altura de tom que é o seu marsala, né? O seu marsala pode ser, dependendo da marca, 8,26, pode ser na altura do 7 também, pode ser na altura do 6, então depende de qual é a altura de tom, qual é o primeiro número da sua coloração, tá certo? E aí, dependendo do cabelo, você consegue colorir sem fazer pré-pigmentação, porque a pré-pigmentação é para ser usada onde nós temos mais de 60% a 70% de cabelos brancos, ele normalmente aqui na frontal, e aí você faz a pré-pigmentação, você vai olhar primeiro número do seu tom, digamos que seja 8,26, então você vai pegar o 8.0, certo? Vai comprar 8.0, no caso, se for assim. E vai passar, então, ali onde tem bastante cabelos brancos, o 8 puro. Em seguida, sem pausa nenhuma, você vai misturar com a oxigenada normal e vai passar ali, então, de novo, onde você já passou. E vai passar, então, no restante do cabelo. Mas isso depende da altura, então, do tom que você está usando. Talvez também você não precise fazer a pré-pigmentação. Você pode comprar a base, né, que é o primeiro número da tua coloração. Se for na altura do 7 é o 7.0, se for na altura do 8 é o 8.0 e assim por diante. Aí você vai comprar, então, a base mais o marsala, né, que tá ali com a base e a nuance. Aí você pode misturar meio a meio, metade da base e metade do tom, então, que tem o marsala. E vai colocar com uma oxigenada normal, conforme a marca manda, e vai aplicar, então, em seu cabelo. Isso também pode cobrir os brancos perfeitamente. Tudo depende da altura e tom, certo? Tudo de bom para você. Deus abençoe e gratidão sempre pelo carinho de todos. Um beijo.